Bom dia, irmãos. Obrigado mais uma vez por acompanharem o nosso culto. Como sempre, vamos aos nossos rápidos recadinhos aqui. Acampamento, estou voltando a falar do acampamento. Mês de outubro, os valores, assim, o valor final continua o mesmo. Porém, as parcelas, se você começar a pagar agora, ela tem uma pequena mudança. Então, vocês estão vendo os avisos passando. Se você tem interesse em ir, fala com o Reinaldo, fala com o Caco, para que eles possam realmente te ajudar e tirar todas as suas dúvidas, ok? Volta presencial. Conforme o pastor Samuel vai falar um pouco mais também no início do culto, se você está dentro da faixa etária, daqueles protocolos que a igreja colocou disponível, nos deixe saber, nos avise pelo WhatsApp, avise o pastor Samuel, para que a gente possa realmente formar uma equipe e realmente ter uma boa volta da melhor forma possível, ok? E aniversariantes, mês das crianças, então a gente vai ter os aniversariantes sendo informados por uma pessoa muito especial. Então, Rafinha, é com você, fala aí os aniversariantes dessa semana. Ô tio João, obrigada, viu? Agora eu vou falar aqui sobre os aniversariantes. Hoje, dia 11, vai fazer aniversário o Homero. Amanhã, dia 12, vai fazer aniversário minha amiga, Bia. E também vai fazer aniversário minha vovozinha linda, querida, vovó Nete. E dia 13 vai ser o Paulo César que vai fazer aniversário. E no dia 13, o mais esperado de todos os tempos, vai ser o aniversário de casamento da minha mãe e do meu pai. Aê, olha só, amor infinito, amor lindo, amor. E também vai ter, e no dia 15 vai ser o tio Sérgio, o pai da Bia. Então é isso. Beijo. Obrigado, Rafinha. Foi muito fofo o que você falou. Que Deus também te abençoe aí, abençoe os aniversariantes. E agora você fique com uma música e o culto. Obrigado e um bom domingo a todos. Grande isso.
Graça e paz, amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe mais uma vez, mais um domingo, mais um final de semana, mais um tempo que temos aí para meditar e considerar mais uma vez a palavra de Deus. E nós vamos continuando sempre com a nossa exposição e continuamos também com o nosso tempo de pandemia. São mais de 150 dias aí que estamos caminhando, né? E queremos caminhar sempre confiantes no Senhor, fazendo sempre com responsabilidade, essa palavra que sempre uso, né? Responsabilidade tudo o que nós fazemos. Quero desde já pedir para os irmãos estarem sempre orando para que já nós possamos voltar ao nosso culto presencial, ok? Estamos caminhando para isso, estamos completando alguns passos. Essa semana a igreja passou por uma dedetização, já estamos caminhando também com a questão dos elementos e algumas pessoas têm se sumado também à nossa equipe nessa semana, ok? Na semana, sim, eu estarei entrando em contato com algumas pessoas para a gente ir caminhando com o nosso protocolo na parte logística, ok? Mas vamos continuar aqui com a nossa exposição de Colossenses. Estamos na parte número 7. Conversava um pouco com o nosso querido Jaime sobre isso, mas estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e de uma maneira bem profunda, e hoje eu peço que não seja diferente. Antes disso, eu queria já pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. A gente vai meditar um pouco no verso 15 até o 23. Hoje já um pouco mais estendido a leitura, e eu peço que você preste muita atenção. Vamos fazer uma primeira leitura. Gostaria que você abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15 até o 23, a gente vai estar lendo. Gostaria que você se lembrasse só que nós falamos sobre como precisa, semana passada, né? Como precisa haver uma mudança de consciência, mudança de visão de vida e noção clara da nova realidade que nós temos, né? Nós víamos nos versos 13 e 14 que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, nos transplantou. Falamos dessa palavra, certo? E em Cristo nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Agora, não sou mais eu quem deve ser um centro da história. Essa era uma ideia que nós falamos também, estou até lendo aqui o que nós anotamos, né? Que Cristo é o centro da história e não sou mais eu. Eu abri mão agora da minha centralidade, da minha autorreferência, para colocar Cristo como centro da minha vida. E o título dessa pregação, para você que está anotando e estudando também um pouco mais a fundo, é o seguinte: o governo de Cristo. O governo de Cristo, e aí nós vamos falar sobre alguns desdobramentos. E a maneira que Paulo vai lidar, lembre-se que nós começamos com uma gratidão, com uma oração, com um esclarecimento e um pedido de Paulo para Deus pela vida dos Colossos, e agora vamos falar sobre o centro e a mensagem de toda a carta, que Paulo irá desenvolver depois, ok? O governo de Cristo. Então vamos ler Colossenses capítulo 1, do verso 15 até o 23. Eu quero que você leia. Eu tinha pedido para você já ler durante a semana, e eu espero que você tenha tido esse tempo, senão a gente vai fazer isso agora, ok? Diz assim, verso 15 do capítulo 1 de Colossenses: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo
a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus, o que nós falamos também no verso 13 e 14, que ele vai repetir. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, a necessidade da mudança de consciência, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Porém, entretanto, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Veja as ideias que Paulo está usando, né? Corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir que nos dê sabedoria e entendimento na compreensão dessa passagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, soberano Criador e dono de todas as coisas, nós estamos diante de Ti, nesse momento, pedindo, Senhor, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. E queremos, Senhor, que essas palavras que estão saindo da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente, venham a ser real. Nós pedimos, de fato, perdão, Senhor, porque temos sido infiéis contigo em muitos aspectos, em muitas áreas e esferas da nossa vida. E nesse momento que nós vamos compartilhar a Tua palavra, quero Te pedir, Pai, de todo o coração, que o Espírito Santo esteja clamando na mente e no coração de cada irmão, cada pessoa que está ouvindo. Que essa pregação não seja somente algo cheio de palavras bonitas que façam algum sentido e nada mais do que isso, sino que essas palavras que venham a sair da minha boca possam primeiramente concordar com a Tua palavra e que isso possa trazer mudança e um chamado de atenção ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu peço que o Senhor também submeta todos os nossos pensamentos ao crivo da Tua palavra, para que a gente não fuja dela, para que a gente possa se focar nela e ver como ela é suficiente para nos direcionar em todas as esferas da nossa vida. Nós oramos dessa maneira, confiando de que o Senhor já está agindo em nós e sabendo que o Teu perdão também é uma mostra mais da Tua graça e da Tua misericórdia. Em no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Ok, vamos continuar com a nossa exposição e, como eu disse, a leitura que nós fizemos até agora é uma leitura que tem um propósito e esse propósito tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é a exaltação de Cristo. Tanto é que essa passagem toda vai estar centrada e focada na pessoa de Cristo. E nós podemos ver, e começamos a ver nos versos 13 e 14, que nós tínhamos lido semana passada, de que Deus nos resgatou do domínio das trevas. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos ler hoje e vamos analisar hoje, porque Deus nos transplantou, né, do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, o reino do seu Filho amado. O ponto de partida do ensino do apóstolo Paulo, especificamente aqui, é mostrar que existe uma modificação. Existe sim uma mudança. E uma mudança não simplesmente de ideias, simplesmente de mensagem, mas uma mudança de domínio. Toda vez que nós somos tirados do mundo das trevas e colocados no mundo da luz. Existe uma mudança de governo, uma mudança de soberania. Anteriormente, sendo um controle autorreferencial, como dizíamos semana passada, anteriormente vivíamos no escuro, caminhando pelos nossos próprios prazeres para satisfazermos nossos próprios desejos, mas agora deve existir uma mudança de vida, que não só é uma mudança quanto à mensagem que eu ouvi,
sino deve ser uma mudança de referência. Hoje a minha referência não é mais o Samuel, hoje a minha referência é buscar agradar a Cristo e viver como Cristo, e você entenderá isso do porquê mais adiante. Antes vocês viviam, diz o verso 21, e eu quero que você preste atenção, nós vamos começar um pouquinho com o verso 21. Antes vocês viviam sob domínio das trevas, agora vocês estão em Cristo, no reino da luz. O Evangelho, pessoal, não é simplesmente uma boa mensagem. O Evangelho também é uma declaração nova de soberania e senhorio de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho não é somente uma mostra de salvação e graça da parte de Deus, sino também uma declaração acima da nossa vida de que Cristo comprou o nosso ser e que Ele é o Senhor e dono de tudo que nós somos. O mundo e as trevas, ele tem o seu jeito de viver, eles têm as suas práticas, ele tem o seu jargão. Porém, se nós estamos em Cristo, agora existe uma nova maneira de viver, uma maneira que não mais se deixa levar pelas vontades deste mundo, mas que busca agradar ao Senhor, que é Cristo em tudo. Essa maneira antiga de se viver também deve sofrer mudanças, também deve ter alteração, também deve sofrer um impacto. Eu não posso continuar do mesmo jeito que eu estava quando eu estava sem Cristo. E aqui é o ponto de partida de Paulo. O ponto de partida de Paulo é, gente, vocês foram transplantados do reino das trevas e foram levados para o reino da luz. Foram transplantados para o reino da luz. O ponto de chegada de Paulo, o ponto de partida já falei, é o verso 13 e 14, onde Deus, por meio de Cristo, nos torna dignos para participarmos do reino do seu Filho amado. Mas o ponto de chegada de Paulo, e aí estou me adiantando um pouco, é o verso 21, 23 do capítulo 1, e eu quero que você leia comigo, devagar, para que você veja o que estava acontecendo com a sociedade, com a realidade dos colossos. Antes, ele diz, quando vocês estavam nas trevas, antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Aqui Paulo está mostrando, olha pessoal, antes vocês viviam segundo o domínio das trevas. Nesse domínio, vocês, colossos, estavam alienados e separados de Deus. E nessa condição, vocês eram totalmente incapazes de ter uma mente que se voltasse para Cristo. Por si só. Não haveria ninguém capaz de buscar a Deus, a menos que Deus alcançasse o homem. Não teria como vocês, colossos, corresponder às atitudes que Deus espera dos que são os seus filhos, porque mesmo vocês não eram filhos. Então, por causa desse mau procedimento que decorria de uma mente escrava do pecado e das trevas, esse mau procedimento que gera brigas, discussões, dissensões, orgias, imoralidade sexual, falta de contentamento, falta de gratidão, mentiras, loucura, tudo era facilmente explicado. Sabe por que vocês faziam todas essas coisas, colossos? Paulo está dizendo. Sabe por que vocês faziam toda essa imoralidade? Por que vocês viviam contra Deus? Porque vocês estavam nas trevas. Paulo está esclarecendo, tudo tinha um motivo. Vocês anteriormente viviam nas trevas e por isso, por seu mau procedimento, vocês eram inimigos de Deus. Mas veja o verso 22 e leia comigo. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis
e livres de qualquer acusação. Aqui quero fazer um parêntese. Por que será que o apóstolo Paulo, que está falando para crentes, está falando sobre que anteriormente eles viviam de maneira errada? E ele faz questão de mencionar o verso 22, dizendo, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico. Sabe o que acontecia com os colossos? Os colossos tinham conhecido o Evangelho. Eles tinham recebido a mensagem de Cristo. Eles tinham recebido o poder do Espírito Santo para viver conforme a plenitude de Cristo. Porém, eles estavam vivendo de uma maneira errada porque tinham se esquecido de quem deve governar as suas vidas. E governo, pessoal, não é nada mais do que controle sobre a sua vida, domínio absoluto. E esse domínio não estava acontecendo porque os colossos tinham esquecido de que eles foram reconciliados por Cristo. E aqui nós podemos identificar nesse versículo 22 a necessidade de Paulo falar para os colossos sobre quem é seu Senhor. Ele sempre que vai fazer e falar sobre o governo de Cristo, sobre quem Cristo é, sobre qual é o seu poder, ele está fazendo isso porque ele enxerga uma necessidade. A necessidade desse reconhecimento. Porque apesar dessa nova realidade, apesar deles terem sido reconciliados com Deus e terem possibilidade de não mais viver para se agradarem a si mesmos, eles ainda estavam vivendo como antigamente. Agora eu te pergunto, como é que seria justificado um tipo de comportamento em um contexto onde estes cristãos agora estavam cientes de que tinham sido transplantados? Em síntese, o que estou querendo dizer? Se era fácil explicar como viviam anteriormente os colossos, e como nós muitas vezes vivíamos quando estávamos sem Deus, vivíamos assim e éramos inimigos de Deus porque estávamos nas trevas. Mas como explicar a questão de que ainda hoje, sendo cientes de que fomos transplantados, reconciliados e capacitados com a plenitude para sermos filhos de Deus, ainda continuamos a pecar, ainda continuamos a viver para nos agradarmos a nós mesmos? Como explicar essa questão? Como explicar de que agora que somos cientes do sacrifício de Cristo, da reconciliação por meio do perdão dos nossos pecados, de que fomos transplantados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz, como explicar que ainda continuamos tendo diferença com pessoas? E Paulo vai fazer uma tentativa. E tentativa eu falo porque é uma luta, tá bom? Não porque isto aqui não seja capaz de ser produzido, sino porque é uma luta e envolve um desenvolvimento. O verso 23, ele vai dizer, gente, vocês estarão inculpáveis e livres de qualquer acusação, verso 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A mensagem de Paulo aqui é o seguinte: todos os que recebem a mensagem do Evangelho recebem um mover e um poder de Deus. Esse mover e esse poder de Deus é o reconhecimento e é a reconciliação que Deus nos dá por meio de Cristo para com Ele. Você agora tem a oportunidade de não mais viver por si só esta vida, de não mais viver nas trevas, vivendo segundo o seu achismo,
senão agora você tem a oportunidade em Cristo de, em Deus, encontrar uma bússola, encontrar um guia, encontrar um Salvador e encontrar um Senhor que vai direcionar cada atitude, aspecto e esfera da sua vida. Isto deve implicar numa mudança de consciência, onde não mais eu vivo para mim, senão eu vivo para seguir o meu Senhor. E Paulo, interessantemente, ele vai dizer, gente, eu me tornei ministro desse evangelho. De que o evangelho não é simplesmente pregado de forma racional, mas é uma coisa que muda a mente, a consciência, o coração, com uma finalidade. Nós mudamos a nossa mente, o nosso coração e as nossas consciências, enfim, com o fim de mudar as nossas ações. E aqui vamos um pouco para a parte de aplicação, e espero que Deus possa tocar essa parte mais a fundo do seu coração. Algumas das coisas que podemos primeiramente pensar e fazer uma análise da nossa vida, com essas perguntas que eu tenho mencionado até agora, é a seguinte: se o Evangelho chegou até aqui, por que algumas coisas ainda não mudam na minha vida? Por que as nossas ações parecem que não mudam? Por que a gente não está servindo mais? Por que a gente, depois de ter reconhecido a reconciliação com Cristo, o perdão dos nossos pecados, por que a gente ainda tem dificuldade de obedecer mais e mais? Por que é que não conseguimos ser praticantes contínuos em todas as formas e esferas? Praticantes de boas obras. Quando eu falo praticantes de boas obras, não estou falando simplesmente as pessoas que fazem doações e creem que isso é boas obras. Isso é uma esfera. Mas nós somos chamados a sermos praticantes de boas obras em tudo, com a nossa vida. Por que é que não conseguimos, depois de termos recebido a mensagem do Evangelho, o perdão pelos nossos pecados, por que é que cristãos ainda continuam a viver ainda conforme a antiga maneira de viver? Isso daqui, meu irmão, a minha irmã, deve ser uma atenção constante na minha e na sua vida. Eu devo me perguntar essas perguntas, eu devo fazer esses questionamentos. Isso deve levantar um conflito na sua mente, de por que eu recebi o Evangelho e a minha mente mudada pelo Evangelho e eu não consigo praticar boas obras contínuas. Onde está a razão disso? Onde está a razão da minha omissão? Onde está a razão dessa maneira desastrada e desesperada de agir? No meu mundo, no dia a dia, e cada minuto e cada segundo. Um ponto fundamental para essa reflexão é Paulo respondendo. E essa resposta é um argumento teológico que eu gostaria que vocês prestem atenção. Esse argumento teológico é o governo de Cristo e Ele como o centro de todas as coisas. Interessante que Paulo propõe um primeiro ponto para caminhar e resolver essa questão de como nós podemos ser mais produtivos, como nós podemos ser mais praticantes de boas obras, incentivar a igreja a pensar novamente cada dia, cada hora no Evangelho, com vistas a mudar as nossas vidas. E o mais interessante dessa maneira de Paulo construir uma resposta para essa questão está escrito de uma forma muito peculiar na Bíblia. Gostaria que você olhasse a sua Bíblia. Se você tiver a NVI, você vai perceber isso de forma muito mais clara. Paulo vai começar o seu discurso no capítulo 1 e você vai ver que a escrita na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia NVI de texto, tá bom? Você vai conseguir identificar um pouco melhor. Porque a maneira que está escrito o verso 15 até o verso 20, está escrito a maneira de estrofe.
Isso quer dizer que é uma música. Paulo vai falar por meio de uma música. E ele vai usar uma música, um hino, para chamar a atenção de um povo que parece que estava esquecendo quem é o seu Senhor. E veja, porque esse hino aqui fala daquele que verdadeiramente é Deus. E uma coisa que nós muitas vezes perdemos ao longo dos anos é o significado pleno de Deus. Usamos tanto a palavra Deus para tanta coisa, que nós às vezes esquecemos o significado dessa palavra. E muitos dos conquistadores romanos, quando se referiam aos cristãos lá no primeiro século, eles tratam o seu Cristo como um Deus. Porque eles tinham bem claro, os romanos, qual era o significado da palavra Deus. E eu já vou falar o que significa essa palavra Deus, que muitas vezes nós perdemos a noção disso e por isso nós acabamos vivendo da maneira que eu mencionei. Paulo vai falar sobre o senhorio de Cristo. E eu quero que você preste atenção, porque podemos também aqui, a modo de aprendizado, fazer um parêntese e fazer uma comparação deste hino com algumas das coisas que nós cantamos muitas vezes na igreja, ou mesmo nas nossas casas, porque algumas das nossas músicas que cantamos hoje têm algum certo índole egocêntrico, que fala muito mais das minhas vontades, dos meus desejos, exalta os meus sentimentos. E isso quando as músicas não confessam algum tipo de desejo, de conquista, de vitória, de ultrapassar meus limites, com um monte de confissões positivas, automotivação espalhada do começo até o fim. Em comparação com este hino aqui, o hino que Paulo vai mostrar, que os colossos deviam se lembrar, é uma confissão e um credo teológico. Sabe por que isso é importante? Nossa, o pastor vai falar de música agora? Vou falar de música. Sabe por que isso é importante? Porque a tua maneira de cantar, a tua maneira de orar, diz muito sobre como você vê Deus na sua vida. Diz muito sobre como você vê, pensa e considera Deus. As nossas orações dizem muito sobre como a gente fala sobre Deus e como a gente trata Ele. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, vai na frente, abre os caminhos, abre as portas para eu entrar. Então Deus é nada mais do que um porteiro que abre as portas que eu não consigo abrir, mas para que eu me dê bem. E a centralidade nesse tipo de músicas, e existe um monte que você pode começar a avaliar agora, estão mais focadas em nós, no que nós podemos fazer e não em quem é o nosso Deus. Eu queria que você lesse comigo novamente o verso 15 até o 20, para você ver quem é a centralidade desse canto. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz assim: Ele, está se referindo a Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram por Ele criadas, por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pessoal, em que momento esse texto, essa música fala sobre nós? Paulo está falando sobre a centralidade de Cristo, sobre o reconhecimento de que Cristo é Deus. Porque se você o reconhece dessa maneira, você viveria de forma totalmente diferente ao que você vive. É interessante pensar que nos tempos que Cristo estava na terra, com os seus discípulos, eles não adoraram. Eles não adoraram Jesus quando Jesus andava com eles. Pedro chegou a te reconhecer, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: isso não te revelou carne nem sangue, senão quem? O Espírito Santo. Porém, eles só adoraram Cristo o dia que Ele ressuscitou dentre os mortos. E foi até eles vivo. E Tomé teve que tocar nele, colocar as mãos nas feridas. Ali eles o reconheceram. E aquela famosa palavra, aquela frase: Tu és o meu Senhor, o meu Deus. Foi naquele momento que eles reconheceram Cristo como Senhor e Deus. Coisa que acontece conosco. A gente sabe da mensagem, a gente conhece Cristo, a gente entende quem Ele é e tudo mais, mas a gente não o reconhece como nosso Senhor e como nosso Deus. Isso porque a revelação na vida dos discípulos era progressiva. Eles foram crescendo no reconhecimento de Cristo como o seu Deus. Porque o Evangelho não é tão somente a mensagem da salvação, sino também é a declaração de que Cristo é o Deus, o único e verdadeiro, o Logos, que o começo era a palavra, o Criador de todas as coisas, mas que se fez carne. Quando você diz que Cristo é o seu Deus, você está dizendo que Ele é Deus, e você está dizendo que Ele, sendo Deus, Ele governa todas as coisas, e você está dizendo e reconhecendo que tudo depende dEle. Quando você diz que Ele é Deus, e você diz que Ele é Senhor, você está dando a Ele autoridade suprema sobre a sua vida, sobre o planeta, sobre o universo, sobre as economias, sobre a pandemia, sobre todas as esferas da sua vida. Enfim, dizer que Cristo é Deus é reconhecer que Ele criou o universo e que a vida se rege pelas suas regras e se vive como Ele manda e não com minha autorreferência. Para terminar, eu queria explicar a necessidade de nós entendermos o governo de Cristo. E para isso, eu quero me focar no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Quando fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, me faz lembrar muito sobre que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, e isso aqui eu quero explicar com muita atenção, que já tenho explicado para os adolescentes, mas quero me focar com vocês novamente. Cristo é a imagem do Deus invisível, porque Adão foi criado conforme a imagem de Deus, porém quando ele pecou, todas as depravações, deturpações e a destruição da imagem de Deus aconteceu. Só que no Antigo Testamento a palavra imagem tem um significado muito importante. Cada vez que um conquistador, um rei, um imperador chegava em algum lugar e conquistava alguma terra, ele estabelecia naqueles lugares imagens sobre ele. Porque aquelas imagens queriam dizer alguma coisa. Aqui governa fulano de tal. Aqui governa fulano de tal. Este domínio pertence a fulano de tal.
Então, quando Deus colocou o homem na terra e o fez conforme a sua imagem e semelhança, Deus o fez com um propósito: para que quando toda a criação olhasse para o homem e visse aquela criação, dissesse: aqui governa o único e verdadeiro Deus, porque aquele é o seu representante. Nós, por causa do pecado e da deturpação da imagem de Deus, perdemos esse direito. Porém, quando Cristo nos reconciliou com Deus, nos trazendo a paz e o perdão dos nossos pecados, Deus nos deu a oportunidade de novamente nos tornarmos esse tipo de imagem. A imagem de Cristo. Por que você acha que todo cristão é chamado a ser parecido com Jesus? Porque quando as pessoas olharem para você, quando vissem as suas atitudes, as suas motivações, as suas boas obras, os seus frutos, elas glorifiquem ao Pai. Mas quando nós perdemos a noção de quem é Deus e quem é que precisa ser representado, nós nos representamos mais a nós mesmos do que de fato ao Deus único e verdadeiro. E quando assumimos essa postura, nós nos tornamos inimigos da vontade de Deus. Então, aí trazendo uma resposta para aquela questão: por que é que cristãos, ainda tendo recebido a mensagem do Evangelho, ainda sendo reconciliados com Deus, ainda continuam a falhar com as suas ações? Porque elas perderam o reconhecimento de quem é o seu Deus. Em que sentido elas perderam esse reconhecimento? Em que elas vivem o seu dia a dia, mas não para construir o império e a imagem que represente Deus, sino para construir o seu império, o seu nome, a sua imagem, que possa ser conhecida perante os homens. Esse é um desejo que está guardado no coração do homem e da mulher pecaminosa. E de todos nós, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós lutamos com a questão de querermos ser reconhecidos. Todos nós lutamos com a questão de querer agradar os outros, de ser bem vistos pelos homens, de querer assegurar com as nossas próprias mãos o nosso futuro. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos muitas vezes usando Deus mais como uma catapulta, como um promotor de nós mesmos, do que de fato viver para servi-lo. Então você quer de fato reconhecer como você vê Deus? Pare para pensar, como eu disse, nas músicas que você canta, nas orações que você faz. O quanto você se refere mais a você do que de fato a Deus. Porque se Deus é Deus, é Ele que merece ser adorado. É Ele que deve ser louvado. É Ele que deve ser sempre exaltado. É o nome dEle que deve permanecer para tudo sempre. É a imagem dEle que devo construir na minha vida e na vida dos que me seguem. Quando a palavra de Deus diz: ide fazer discípulos de todas as nações, está falando para fazermos discípulos de Cristo, não discípulos de nós. Então gostaria que você entendesse: o governo e a centralidade de Cristo são necessários para que nós vivamos uma vida plena, como lhe agrada ao Senhor. Quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. E orar pedindo para o Senhor estar revelando no nosso coração como é que nós estamos enxergando Deus na nossa vida. Será que Ele é uma escada para chegarmos a algum lugar? Ou Ele é meu Deus? Ele é quem guia, Ele quem conduz. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, que podemos falar um pouco mais da Tua Palavra e entender, Senhor, por que muitas vezes erramos. Porque em algum ponto da nossa vida temos tentado fazer as coisas conforme nos agrada, com motivações que muitas vezes é mais para nos exaltarmos a nós mesmos e perdemos o foco de quem é o nosso governador, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso dono. Quem é Cristo? Que Cristo é que nos reconciliou com o Pai e nos deu a oportunidade de novamente construirmos a imagem de Cristo, para que quando as pessoas olhem para nós, elas possam dizer: é Cristo quem é governador, quem é Senhor, quem é soberano e Rei sobre esse lugar, sobre essa pessoa. O meu pedido é, Pai, que nós possamos avaliar o nosso coração e perceber muitas vezes como temos usado o Senhor para chegarmos a algum lugar onde muitas vezes nós queremos ser glorificados. Nos perdoe por isso e nos permita, Senhor, ceder esse lugar para Ti, porque só Tu és o único e verdadeiro Deus. Eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos, pedindo que o Senhor esteja guardando cada um deles, suprindo, sustentando com Tua graça, com Tua misericórdia, com Teu poder, nos guardando, nos abençoando sempre em cada tomada de decisão, decisões importantes que muitas vezes mudam o nosso rumo de vida, que a gente possa submeter, Senhor, todo o nosso pensamento sempre à Tua vontade, sempre à Tua palavra, e que o Senhor guarde também aquelas pessoas, Senhor, que precisam do Teu cuidado enquanto à saúde. Me lembro, Senhor, da Dona Valéria, da Dona Maria Ribeiro, Dona Maria Camacho, pela Dona Pedrelina. Oro, Senhor, pelo Homero, oro pelos irmãos, Senhor, que precisam o Teu cuidado, pelo Daniel, pelo Alexandre Bernardes, pessoas necessitadas, Senhor, da Tua poderosa mão para estarem bem, Senhor, de saúde. Guarda cada um deles, sustenta com a provisão e com Teu amor. E que em tudo isso, Pai, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês.